Nós saudamos os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer estar nesta igreja. Lembro-me que em 1971 cheguei a ser convidado para pastorear esta igreja. Era uma igreja antiga, 5 anos já, mas uma igreja de elite. Certamente eu não tinha experiência bastante para pastorear uma igreja de elite, e então eu já tinha, na realidade, aceito o convite da Igreja Batista em Afogados, organizada em 1923, portanto bem antiga, mas isso não impediu o meu contato com esta igreja. Inclusive, mais tarde, eu e a minha amada nos tornamos membros desta igreja. Era o pastor Edivar, por 2 meses. Depois veio o pastor Josias, pouco tempo, eu acredito que interinamente, e então assumiu o pastor Alberto. Tivemos a oportunidade de ser grandemente influenciado por estes servos de Deus. Há alguns livros colocados ali, depois os irmãos poderão verificar, não temos tempo para mencionar os livros, mas eu lembro que há, dentre eles, 4 livros que foram publicados no ano 2015 e no ano 2014. Há um outro um pouquinho mais antigo, não tanto, que é esta Reforma ou Revolução Religiosa, mas eu trouxe aqui para mostrar aos irmãos, porque ontem o movimento chamado Reforma Protestante, eu chamo Revolução Religiosa, foi iniciado há 398 anos, então foi aniversário. Então é um livro, tem uma visão diferente, é uma acessível história do protestantismo. Esse livro, Messianismo Pentecostal, muito importante, principalmente para o conhecimento do que é o movimento pentecostal. Faço elogios, mas também critico principalmente o chamado, alguns creem erradamente, chamado neopentecostalismo. E esse livro, Infalibilidade Papal, é um livro que menciona esta infalibilidade, cujo dogma foi aprovado somente em 1870, mas a ideia e a vida da Igreja Romana com o aspecto de que o conceito de que o Papa era infalível já existia pelo menos desde o século XIII. É um livro aqui que coloca no contexto da renúncia de Bento XVI, inclusive faz uma análise dos 2 primeiros anos, até o final do ano passado, os 2 primeiros anos do pontificado do Papa Francisco. Esses 2 livros saíram agora há 2 ou 3 semanas. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Muito importante, uma visão diferente. Inclusive, eu mostro que o aspecto da infalibilidade, o aspecto da inspiração é no original e não nas traduções. E menciono problemas nas traduções, inclusive a do século XXI, a Almeida, século XXI. Então, é um livro muito interessante. Há ideias que não são comuns e outros livros sobre a Bíblia Sagrada. Corpo de Cristo, a igreja no Novo Testamento e na história, menciona os 3 conceitos. Eu ontem falei na reunião Pensamento Batista, lamentando que a declaração doutrinária omite um deles e define erradamente um outro conceito, que é o de igreja local. Então eu coloco os conceitos e coloco as distorções existentes da igreja. Alguns dizem desde Constantino, mas não é bem isso. Desde pelo menos o 2º século, sem falar nos problemas existentes das igrejas no 1º século, conforme lemos no Novo Testamento. Os livros estarão à disposição dos irmãos aí depois do trabalho. Deixei a propósito este livro aqui, Influências que Permanecem. É um livro, eu digo,
Aqui há romance, a história e a biografia. Muito inspirativo. Que os irmãos me desculpem, mas na realidade é muito inspirativo. E eu menciono pessoas que me influenciaram em vários aspectos, desde a família, mas também como pastores. E eu vou chamar aqui o pastor, que é um deles, está aqui mencionado no livro. Vou chamar aqui o pastor para lhe entregar essa cópia, influências que permanecem, né? Que Deus o abençoe. Aqui eu coloco trajetória abençoada a serviço de Deus. O pastor já estava rompido, tem um compromisso, né? Que Deus o abençoe, pastor, no seu compromisso. Vamos ler a palavra. Eu estou com um livro pronto chamado Oração. Esse livro eu coloco comunicação que dispensa recursos tecnológicos. O que nós vamos falar hoje está ligado a este assunto. E tem a ver com um livro que ainda não foi publicado, mas será publicado em breve. Lucas capítulo 11, verso 1. É o primeiro texto. Logo a seguir, Mateus 6, de 9 a 13. Diz o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Às vezes observamos as pessoas quando oram. Imagine os discípulos observando a maneira inigualável como Jesus orava. E quando ele terminou a oração, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos. É bom aprender com o próprio mestre. E aqui no capítulo 6, que realmente aquele texto tem a ver com o que está aqui em Mateus, está a chamada oração dominical. Alguns chamam oração modelo. Versos 9 a 13. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Há muita coisa que a gente às vezes repete essa oração, mas não vivemos a realidade dela. E não nos deixes cair em tentação. Veja bem, não diz que não venha a tentação, mas não nos deixes cair. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certamente as definições têm os seus problemas e às vezes nenhuma delas condiz com a realidade. Olhei em dicionários, geralmente nos dicionários fala em oração como súplica. Entendemos? Súplica é pedido, súplica é prece. Mas a própria palavra de Deus, ali em Filipenses 4, 6 e 7, ela menciona sobre oração, colocando os vários termos. Vejam bem: intercessão, adoração, louvor, confissão, ação de graças. Pelo menos essas, mas poderiam outros termos serem usados para definir ou entender o que é oração. Então, oração é súplica, mas não é somente súplica. Então, vamos dizer, oração o que é? Falar com Deus. Concordo, mas não é tudo. Na oração,
falamos com o Senhor, mas na oração recebemos também do Senhor. Por quê? Porque entendemos que oração é comunicação, oração é envolvimento, onde há amor, onde há carinho, mas pode haver também repreensão e ainda conforto. Nós lemos: hoje há equipamentos apropriados, isso aqui no livro sobre oração, para realizarmos qualquer trabalho a que nos propomos, e de modo especial na comunicação, sempre com a devida eficiência. Também em nossa vida cristã e na obra que realizamos em nome do Senhor, isso não pode ser diferente. É muito útil o uso de aparelhos de som, laptop, tablet, telefone, televisor, secretária eletrônica, fax, pendrive, data show e outros aparelhos ou equipamentos que o desenvolvimento tecnológico nos presenteou. Mas para nos comunicar com Deus, nada disso é imprescindível. Pode ser usado, sim, mas nada disso é imprescindível, senão um coração contrito e purificado pelo sangue de Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, dizendo: se andarmos na luz, como Ele está na luz, a nossa comunhão com Ele é uma realidade, mas também a comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a primeira carta de João 1,7. Mandei recentemente mensagem por via eletrônica a um amigo, pedindo informações sobre algumas solicitações feitas meses atrás. Não fui compreendido, e a resposta imediata demonstrou que o meu amigo não entendeu o que eu tentei transmitir. Falhei eu no que coloquei em meu script, e falhou ele na sua interpretação ou compreensão do que escrevi. É isso. Os homens cometem erros em sua comunicação. Lembro-me que quando criança eu entendia tudo o que os outros falavam, mas tinha grande dificuldade para falar. E então as pessoas chamavam o meu irmão mais velho, orando, para interpretar o que eu tentava comunicar, e ele fazia isso com perfeição. Eu gritava: Malia, eu quero lá ilurim. Não dá para entender. Ele era chamado, está dizendo: Maria, uma senhora que trabalhava conosco, eu quero chá, isso sim. E assim, a minha comunicação era muito difícil, mas o meu irmão interpretava. Ainda mais do que qualquer ser humano, Deus compreende tudo o que tentamos comunicar através da fala e mesmo do próprio pensamento, pois oramos também através do Espírito. Sim, Deus é perfeito, e mesmo que eu falhe na minha forma de transmitir algo, a sua resposta jamais será resultado de incompreensão ou insatisfação. As minhas explicações sobre meu próprio engano são sempre recheadas de rodeios ou mesmo informações equivocadas, como aconteceu com Adão e Eva após caírem no pecado. Nós vemos: a mulher que me deste por esposa. Eu pergunto: será que Deus errou em ter dado aquela mulher a Adão? Parece que ele estava reclamando. A serpente me enganou, falou Eva. A mentira da serpente, porventura, anulou a obrigação de Eva obedecer a Deus? O primeiro casal passou a se esconder da presença do Senhor, mas o pecado trouxe consequências imediatas, inclusive a morte espiritual. E vejam como era importante ouvir a voz de Deus
e falar com Deus face a face, diretamente. Era o paraíso, era o Éden. Mas o homem, por causa do pecado, prejudicou a sua comunicação com o Senhor. E este problema, inclusive da morte espiritual, atingiu os descendentes. Trabalho com sofrimento, dores na concepção da mulher, maldição da terra que produziria o sustento durante os dias da vida humana. Todavia, o amor de Deus prevaleceu ao prometer a redenção da humanidade através do descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente, Cristo. Isso está já no relato da queda, Gênesis 3,15. O relacionamento com Deus foi prejudicado com o pecado, mas o Senhor permitiu que este relacionamento não fosse extinto. Cumpre-nos, portanto, não fugir de Deus, mas manter comunicação constante com aquele que é realmente Pai e Mãe celestial. Lá em Isaías, ele fala no capítulo 66, Deus como mãe, e chega a colocar a figura da criança no regaço mamando. Isto é, podemos, se nós realmente confiamos no Senhor e nos colocamos nos seus braços, ser alimentado de forma especial com o alimento que nós realmente necessitamos para viver e crescer espiritualmente. Realmente a palavra de Deus é de uma riqueza extraordinária, mas Jesus apresenta alguns aspectos mais da oração, no texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, ele menciona a oração farisaica, ou em outras palavras, a oração hipócrita. Como é que é a nossa oração? Realmente estamos nos comunicando com o Senhor? Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Eles querem ser vistos pelos homens, e por isso oram em pé lá nas praças, nas sinagogas, nos cantos. Isso é nos cantos onde há movimento de pessoas, de um lado para o outro. Isto para serem vistos pelos homens. E Jesus então diz, se existe alguma recompensa, eles já receberam dos homens, mas não de Deus. Menciona Jesus ainda a oração gentílica. Logo a seguir, não useis de vãs repetições como os gentios. Eles presumem que é pelo muito falar. Pelo muito falar, então é que minha oração é válida. Deus não se deixa levar por manipulação. Deus não se deixa barganhar. Tenho visto, às vezes, inclusive em orações públicas, em igreja, orações muito longas, onde o que ora parece que está dando uma lição para Deus, uma lição de ética, uma lição de teologia, uma lição de doutrina, uma lição de Bíblia. Não há necessidade disso. Inclusive a oração em público não precisa ser tão longa, né? E então Jesus, ele faz realmente críticas. Tenho visto também pessoas que colocam tanto títulos: amantíssimo, maravilhoso, glorioso, onipotente, onipresente, onisciente, gracioso, amoroso. Será que Deus precisa de tantos títulos? Para que nos atenda, que Ele tem, mais do que isso ainda. Mas Ele precisa de ouvir na nossa oração a expressão e a repetição daquilo que Ele é. Eu entendo que, na realidade,
não é bem assim. Isso me fez lembrar, certa ocasião, estive num cartório lá, e havia uma juíza que estava resolvendo alguém, e alguém se dirigiu para ela, e ela ficou muito zangada. Olha, eu podia lhe colocar aqui para fora, você não me chamou de meritíssima. Os homens chamam assim, mas Deus não precisa disso para nos ouvir, para nos responder. Graças a Deus por isso. Um outro ponto que mencionamos sobre oração é a constância. Às vezes eu digo, será que o senhor não se incomoda? Eu me incomodo? Pastor de novo. Se a pessoa fica insistindo demais, eu me incomodo. Mas Deus não se incomoda. Ele é muito paciente. Ele é maravilhoso. Precisamos realmente estar em oração constantemente. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo. E Jesus estava constantemente em oração. Isso significa, no trabalho, no estudo, quando discutimos algo, no diálogo, na reunião, quando servimos alguém, ou mesmo não estamos propriamente servindo, mas estamos em contato com alguém. Certamente alguém dirá, mas não, eu não vou mencionar na hora do carinho, mas eu entendo que mesmo na hora do carinho, Deus está presente. Isso é maravilhoso. E Deus aprova o meu carinho com a minha esposa, o carinho da minha esposa comigo. Mesmo no carinho, mesmo no lazer, acompanhado ou sozinho, em grupos, no meio da multidão. Isso significa a oração constante. Primeira carta de João 2, verso 6 diz: devemos andar como ele andou. É Jesus o nosso exemplo. Agora, é importante não esquecermos da nossa devocional. A nossa devocional na igreja, sim. A nossa devocional no culto doméstico, sim. Mas é importante que cada um de nós tenhamos a nossa devocional particular. Eu, inclusive, na minha devocional particular, eu não preciso da presença de ninguém, nem mesmo da minha esposa. Talvez ela estranhasse, porque eu às vezes ajo como uma criança perante o Senhor, mas Ele me ouve, Ele me atende, e eu sinto a sua presença. Ele fala comigo, assim como eu falo com Ele. Eu falei, seguir o exemplo de Cristo. Está escrito na palavra de Deus, quando nós mencionamos a oração a sós. Mateus capítulo 14, verso 23. Lemos: Jesus despediu as multidões. Ele estava sempre acompanhado, inclusive dos seus discípulos, ou então as multidões. Subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só com o Pai. Que maravilha! Que exemplo! E é importante. Outro ponto que nós chamamos a atenção é a insistência. A palavra, o termo usado aqui é perseverança. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Adiante. No Salmo 86, vejam bem, no Antigo Testamento, no verso 15, o salmista falou: tu, Senhor, és Deus, compassivo, cheio de graça, paciente.
a paciência que me falta muitas vezes, mas Ele é paciente comigo, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Esse é o meu Senhor. Jesus apresentou a palavra daquele juiz iníquo, aquela viúva: olha, me atende, eu quero justiça. Ele não estava nem aí. Me atende, não quero justiça. Não estava aí, mas ela insistia tanto que ele terminava atendendo. E Jesus diz: se um homem mau age assim e responde, quanto mais Deus, que nos ama e nos atende com carinho. Realmente, Deus responde, mas pode responder de formas diferentes, não como eu quero. Por quê? Porque eu sou falho. Eu sou falho. E muitas vezes o meu pedido está ligado apenas ao meu desejo, a palavra concupiscência, o meu desejo, e às vezes o desejo é até carnal. Meu pedido é para só vantagens e vantagens, e esqueço às vezes do principal, que é uma verdadeira comunicação com o Senhor. Então, Moisés ora: Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Deus disse que ele não iria entrar. Jesus disse: sobe ao monte, tenha visão daquela terra, vai morrer. Monte Nebo. Resposta negativa. Davi disse: Senhor, eu vou construir uma casa. E o profeta ficou tão satisfeito: que bom, pode construir sim. Como é que eu moro numa casa, num palácio, e tu, Senhor, tu moras numa tenda? Aí Deus fala com o profeta: volta e diz para ele que ele não vai construir a casa. Ele derrama muito sangue, mas eu reservei para o seu filho Shlomo. O nome vem de Shalom, paz. Ele será pacífico. Salomão, ele vai construir. E Jesus, como humano: Senhor, ele via aquele sofrimento fora do comum, ele encarnar todo o pecado de toda a humanidade. Aquilo era um peso indescritível. Ele que nunca pecou: passa de mim este cálice. Mas a oração de Jesus foi completa: mas faça-se a tua vontade, não a minha vontade humana. Ele era Deus, mas era também homem. Sabemos da resposta. Mas um ponto muito importante neste aspecto está em Lucas capítulo 22, verso 43. Lucas capítulo 22, verso 43. Diz o seguinte: oh, Deus é maravilhoso. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Era difícil. O pai manda o anjo do céu para confortar o filho. É esse Deus que nós temos, é esse Deus que eu tenho, é esse Deus que eu adoro, é a Ele que eu oro, é com Ele que eu falo, é dele que eu ouço. Isaías 30, versos 18. Aliás, antes eu lembro alguns pontos, né? O Espírito, quer dizer, nós podemos errar, falhar, mesmo nas nossas orações, mas está lá escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 3: pedis e não recebeis. Não diz que ele não ouviu, ele ouviu. Não diz que ele não responde, ele responde de alguma forma, não conforme a nossa vontade. Por isso Jesus diz: seja feita a tua vontade. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjardes em vossos prazeres. Ó Senhor, eu me sinto por baixo, porque eu tenho amigos que têm um Cadillac, e meu carro não é nem mesmo do ano. Me dá um Cadillac, Senhor. Isso é desejo humano, não é? É meu prazer. É meu prazer. Não é por aí. Então diz: pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Mas é importante verificarmos o que está em Romanos, capítulo 8, verso 26. Os irmãos que têm Bíblia nos acompanham. Se eu passar um pouquinho da hora, não é todo dia que estou pregando aqui, né? Capítulo 8, verso 26, que diz o seguinte: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele supera a fraqueza nossa. Como? Diz o texto: ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque ele sonda os nossos corações. Ele nos assiste. Agora, aquela ideia que o crente não adoece, o crente não sofre, não é de Deus. Não é de Deus. A própria Bíblia demonstra cabalmente, não vou aqui explicar, falar sobre Epafrodito, sobre Trófimo, e o próprio Timóteo, que tinha doenças, conforme mencionadas, conforme menciona o próprio apóstolo Paulo. Servos de Deus, e eu entendo que o espinho na carne era doença também. Eu tenho um problema, viu? Tenho problema para dormir, uma tal de apneia do sono. E é inconfortável dormir com uma máscara. É inconfortável. Senhor, tira de mim este problema, este espinho na minha carne. E o Senhor me respondeu o que ele respondeu ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certamente eu tive de aceitar. A graça do Senhor supera mesmo o meu próprio sofrimento por causa da doença. A misericórdia, Deus, e viste as provações, eu não tenho tempo para ler, para apresentar a vocês todos os aspectos, né? Mas lemos, né? Deus é Pai, Ele é Mãe, eu já falei, e provações e obstáculos, mágoas, necessidades, tudo isso é alimento da fé. Limitações, perdas, danos, são agências que Deus usa para o nosso crescimento. Tiago então escreveu no capítulo 1, versos 2 e 3: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E Pedro complementa o pensamento no capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Lemos no livro de Isaías, capítulo 30, versos 18 e 19, algo muito importante e interessante, né? Isaías, capítulo 30,
versos 18 e 19. O Senhor espera, eu que não espero, hein? O Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. A palavra confiar tem a ver com essa palavra esperar na língua hebraica. Confiar, esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não mais chorarás, o Senhor se compadecerá de ti, ouvirás a voz do seu clamor, e ouvindo, irá responder. Deus responde. Deus é maravilhoso. Lutero escreveu algo bem interessante a respeito deste assunto, comentando este verso, dizendo o seguinte: vê, você precisa aprender a orar, não ficar aí sentado ou deitado no banco, sozinho. Às vezes já aconteceu comigo, hein? E eu li esse texto aqui de Lutero, um dia que eu estava por baixo, sozinho, cabisbaixo, sacudindo a cabeça, deixando que os pensamentos o devorem, preocupando-se e procurando uma saída sem ver outra coisa senão sua triste e miserável situação. Ai de mim, até Elias, ele olhou só para ele, só eu, mas havia tantos outros. Vamos lá, diz Lutero aqui no texto: anime-se, ajoelhe-se, levante os olhos, as mãos para os céus, fume um salmo, o Pai Nosso, e com lágrimas apresente seu problema a Deus, faça a sua queixa. Orar, apresentar seu problema a Deus, erguer as mãos em oração, representa ofertas as mais agradáveis, e Ele quer que você lhe apresente suas necessidades. Ele ouve, Ele atende. Ele é o Senhor. Eu vou aqui, para concluir essa parte, mencionar o que os irmãos conhecem bastante: requisitos bíblicos para a oração. O primeiro deles, em nome de Jesus. Está lá em João 16, 23. Quando nós oramos em nome de Jesus, Ele realmente nos atende. Está também no capítulo 14 de João, verso 13. Segundo requisito: orar com fé, conforme lemos no texto há pouco. Fé significa confiança, e se o exercício da fé, confiança, Zaqueu, já teria sucumbido há muitos anos. Foi Deus que me curou em mais de uma ocasião, conforme, creio eu, já falei aqui nesta igreja. Foi Ele que me tirou do precipício quando eu tropeçava em minha fraqueza e me fez ser útil no seu serviço. E certa ocasião, eu estando na minha fraqueza, eu fui dar o meu cochilo. Eu me lembro poucas vezes que eu dormi ao meio-dia. Eu tenho a minha cesta e tenha sonhado, mas naquele dia eu sonhei que estava caindo num poço bem profundo, e no sonho o poço não tinha fundo. Que agonia, que agonia! Eu acordei naquela agonia tremenda. O Senhor nos segura a mão. Às vezes Ele chegou a me empurrar para que eu não caísse num poço sem fundo. Muitas vezes o Senhor tem me falado. Eu creio no Deus presente ainda hoje. Muitas vezes o Senhor tem me falado de formas diferentes, usando alguém, ou mesmo não usando alguém, com o pensamento, ou mesmo até em sonhos. Deus pode falar, mesmo hoje. Agora, não vamos também exagerar, colocar tudo está nessa área, né? Esse é exatamente o problema.
sempre tive dificuldade para entender o cristão que duvida do poder e da ação de Deus hoje. Afinal de contas, o Deus em quem cremos, Ele é o Criador, é o Senhor do universo. E toda a natureza lhe está subordinada. E Ele não somente pode operar milagres, mas também Ele tem feito milagres. Quem somos nós para restringir o poder de Deus e lhe dizer o que Ele pode ou o que Ele não pode fazer? A fé, confiança, não é puramente mística, é experiência real de colocar nas mãos de Deus o melhor de nossa vida, como aconteceu com Abraão, que colocou o filho da promessa nas mãos do Senhor, porque, conforme lemos no Novo Testamento, ele confiou, ele teve aquela fé, confiança. Além de orar em nome de Jesus, além de orar com fé, também é preciso ter o coração puro. Um dia tivemos um novo nascimento. Eu já vi pessoas dizendo, seguindo o chamado hipercalvinismo, que não é de Deus e nem era aceito pelo próprio Calvino. Eu posso fazer o que quero porque eu já fui salvo, sou eleito. Eu sou eleito. Deus me elegeu, mas elegeu porque eu criei. Eu tenho de crer. E então a ideia, como é que eu sou eleito? E não entendo que o eleito teve uma experiência do novo nascimento em Cristo. É uma nova criatura. E então, o que tem uma nova natureza, uma nova criatura, o que é uma nova criatura, não tem prazer em permanecer no pecado. Não sei se os irmãos já pecaram e foram incomodados pelo Espírito Santo. Eu já fui. O Espírito Santo nos incomoda. Então, a nossa oração precisa ser com o coração puro. E a Bíblia é muito clara em apresentar alguns textos a respeito do assunto. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, 1 Timóteo, capítulo 1, 5, diz: o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. Lá em Tiago ainda, capítulo 4, no verso 17, também está escrito, essa vez eu errei, né, o texto, não é 17, é 7, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos de vencer o mal que está em nós. Quando nós oramos, precisamos estar com o coração puro. E lá também está escrito: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E um texto que também é importante, em Hebreus, capítulo 12, bastante conhecido dos irmãos, capítulo 12, no verso 15. Eu chamo a atenção para um ponto. Eu estou de mal com alguém, então meu coração não está puro. Meu coração não está puro. Jesus chega a falar: deixa a oferta, vai reconciliar primeiro com teu irmão antes de fazer a sua oração. E aqui neste texto que eu falei, está escrito: atentando porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e não haja raiz de amargura. Essa raiz de amargura é uma doença que contamina, infelizmente. Quando estamos amargurados, nos aproximamos com alguém, ele é contaminado com a nossa amargura. Então, alguma raiz de amargura que brotando, ela vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Isso tudo tem a ver com coração puro. Mas além do nome de Jesus, com fé, coração puro, eu menciono, é preciso submissão completa ao Senhor. O que está na oração modelo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas às vezes a gente ora pedindo para Ele fortalecer o meu reino, a minha superioridade, a minha posição, aquilo que eu acho que sou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração é, sobretudo, comunicação com o Deus vivo, em inteira dependência e submissão ao Senhor. Hoje há equipamentos apropriados para qualquer trabalho e para comunicação, com relativa eficiência, mas na nossa vida cristã a coisa às vezes não é exatamente igual. Mas sabemos, temos tantos e tantos aparelhos, conforme eu mencionei anteriormente. Mas nem sempre a comunicação é perfeita. Nem sempre a comunicação é aquela realmente que nós gostaríamos que fosse. Mas o importante, na realidade, é saber que na oração nós nos colocamos face a face com Deus. O que significa? Nós nos colocamos em contato com o infinito e com o eterno. E eu termino apresentando o exemplo de Jacó. Não vou a minúcias, que os irmãos conhecem. Ele era mentiroso, ele era trapaceiro, tentando mentir e trapacear o irmão e até o próprio pai. Também Labão. Mas Deus sabia do seu potencial. Abraão não era perfeito, Isaac também não era perfeito, mas Deus sabia também do seu potencial. Jesus, após a negação de Pedro, diz o texto sagrado, ele não o abandonou, olhando para ele de modo especial, aquele olhar de Jesus. E logo após a ressurreição, lhe concedeu a espinhosa tarefa: apacenta as minhas ovelhas. Assim, eu tenho consciência de minhas fraquezas, e sou grato ao Senhor pelo fato dele perdoar as minhas faltas após arrependimento e confissão de pecados e perceber o potencial que ainda existe em mim. E esse é o Deus que nós temos, que me permitiu, ou me tem permitido, continuar a servi-lo de algum modo, não para o meu benefício, mas para a glória de Deus e para o bem do próximo. Mas voltando a Jacó, ele tinha uma ideia deturpada de Deus, é o Deus local. E então Deus lhe permitiu ter aquele sonho, aquela visão da escada, cujo topo atingiu o céu. E ele então grita, após acordar: o Senhor está aqui, eu não sabia. Sim, Deus está presente. E então ele chama o local de Betel, Beit-El, casa de Deus. E alguém pode dizer, ele fez um compromisso com o Senhor, que eu entendo que tenha cumprido, um voto, mas não foi tudo. Ele ainda tinha muito a aprender. Inclusive na casa de Labão, constituiu família, foi grandemente abençoado, mas o auge da vida de Jacó, para chegar realmente à compreensão exata de Deus e daquele Deus com quem
falamos e de quem ouvimos. Foi a experiência de Peniel. Ele luta com Deus e pede a bênção de Deus. E Deus disse: não te chamarás mais Jacó, enganador, trapaceiro. O teu nome agora é Israel. Porque tens lutado com Deus e tens prevalecido, é o significado do nome. Israel. E ele disse: este lugar agora é Panim Face. Deus. É Peniel. Ou Peniel, aportuguesando. Face a face com Deus. Finalmente ele aprendeu por experiência própria que oração é comunicação, não de longe, mas direta, face a face com Deus. E veja o que aconteceu. Logo após esta experiência, ainda naquele local, a mente e o coração de Jacó foram iluminados. E está escrito: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. A face com Deus. O sol nasce na nossa vida. Quando chegamos à conclusão deste relacionamento direto com o nosso Senhor, embora sejamos fracos. E diz o seguinte: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Deus faz da fraqueza força e a transforma em vitória. Aleluia, aleluia. Por isso podemos nos dirigir ao Senhor com as palavras paulinas: àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E que Deus nos abençoe.